nós fizemos até agora foi o quê? Foi colocar uma dependência. Aqui no projeto, né, no material, ele está o seguinte, ele está assim, ó, hibernate.group, né? Hibernate traço ou hífen core. Aí hibernate.version, assim com esse cifrão e esse abre e fecha chaves, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, dentro de um arquivo XML nós podemos criar o que a gente chama aqui de propriedades. Algumas propriedades nós podemos inventar. Algumas propriedades nós podemos definir as versões dos frameworks que nós vamos utilizar, inventando o nome delas. Esse nome aqui, ó, hibernate.version, nós que inventamos esse nome, poderia chamar X, entendeu? Esse hibernate.group poderíamos chamar Y. Imagine, são variáveis que você está declarando, chaves e valor. Para que isso? É porque às vezes você vai usar vários módulos do Hibernate. Hibernate Core, Hibernate Group, Hibernate não sei o que, Hibernate X, Hibernate Y. Tem tantos módulos e todos são a mesma versão. Aí você fala, bom, quando eu quiser alterar a versão, eu não vou sair alterando todo mundo. Eu altero em um lugar só e todo mundo já é alterado. Então essa que é a ideia de criar propriedades para que a gente possa alterar em um lugar só. Por exemplo, tá aqui, ó, Hibernate Version 4.2.6. Perceba que esse Hibernate Core e esse Hibernate Entity Manager, ambos estão utilizando o mesmo Hibernate Version, ou seja, ele vai puxar daqui, ó, 4.2.6.final, que é aqui, ó, Hibernate.version. Como que eu digo Hibernate.version? Isso aqui é o nome de uma variável, de uma chave e aqui um valor. Então, para eu acessar essa chave, eu coloco aqui, ó, cifrão, abre chaves, coloca o nome da chave e fecha chaves. Aí ele puxa automaticamente daqui, ó, a versão. Uma outra forma é como nós fizemos, né? Então, o que a gente fez aqui? Nós colocamos diretamente também, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema. Mas só para você, de repente, você olha ali e você fala, bom, mas como que faria aquilo lá, né? Então, você coloca assim, ó, properties, tá vendo? E aqui a gente cria uma chave chamada Hibernate Version, por exemplo. Hibernate ponto version. Aí o nome da chave nós colocamos aqui sem espaço, sem nada. O 4.2.3. Aí o que vai acontecer? Na verdade lá no material qual que é mesmo? É 4.2.6, né? E eu estou pondo ponto 3, né? Então nós estamos mais atualizados lá no material, né? Então deixa eu voltar aqui no meu Eclipse, ó, e colocar ali, ó, ponto 6, ó. Pronto, ó. Ixi, se tiver, ok, se não tiver, ó, já tinha. Tanto é que ele nem começou a fazer download, eu já estava aqui. O ponto 3 ele baixou, mas o ponto 6 já estava na minha máquina. Então põe ponto 6 de vocês também para ficar igual ao material, tá? Beleza. Então, agora que eu defini aqui o Hibernate Version, o que a gente faz? A gente copia ele e coloca aqui dentro do Version, tá vendo? A gente põe lá, cifrão, abre chaves, põe o nome da variável e pronto, tá vendo? Tá ali. Aí, beleza, uma outra variável, uma coisa que vai se repetir é isso aqui, ó. Hibernate.org. Vai ser igual, toda vez que você quiser baixar alguma coisa do Hibernate, sempre vai ser, o grupo dele vai ser Hibernate.org, o artefato ID é o que vai mudar, que é o projeto, o módulo que você está baixando, e a versão vai ser a mesma. Então, nesse caso aqui, a gente colocaria uma outra chave aqui, que é o Group ID. Então, a gente põe assim, ó, tá vendo? Ó, lá, Hibernate.group. Então, a gente põe assim, ó, Hibernate.version, Hibernate.group. Pronto. Qual que é o grupo dele? Vai ser o que? O org.hibernate. Olha só. Então, isso aqui é só uma forma da gente estar aí melhorando e otimizando o nosso código. Tá, ficou assim. Opa, fiz besteira, viu? É assim, ó. org.hibernate. Copia isso daqui, coloca lá, certo? E aqui a gente muda para chave. Aí faz assim, ó. Presta bem atenção para você não digitar errado, tá? Pronto, olha só. Então ficou assim. Toda vez que eu quiser alguma coisa do Hibernate, eu vou colocar, bom, o Group ID, certo? O Group ID, que é o quê? Qual é o site que eu estou puxando? Do org.hibernate. No caso, Hibernate Core é o módulo, porque o projeto Hibernate tem vários módulos, e um deles é o Core, que é o módulo principal. E aqui, qual é a versão que eu estou usando? Qual é a versão? Aí perceba que aqui nós temos outro módulo, ó. Um outro módulo que é o Hibernate Entity Manager, que é outro módulo do Hibernate que nós vamos utilizar no nosso projeto.
Então a gente pode colocar aqui novamente a mesma coisa, muito parecido com o outro, tá vendo? Outra dependência, copia e cola aqui embaixo, tá? E aqui nós vamos colocar, o módulo dele vai ser Entity Manager, ou Manager, entendeu? Só a forma de escrever aqui, ó, Entity Manager, tá? Então ficou assim. Então eu estou baixando 2 módulos do site hibernate.org, do grupo. Então o grupo se chama Org Hibernate, mas dentro do Org Hibernate tem um monte de módulos. Nós estamos baixando o módulo Core, então o Artifact ID representa essa parte, esse módulo Core, e o Entity Manager, que é o outro módulo, tá? Um outro dentro do mesmo grupo, né? O grupo é são projetos à parte. Esse Artifact ID é um projeto e esse aqui é outro projeto. Baixamos também, mesma versão, tá vendo? A mesma versão. Ao salvar, o próprio Maven já compila, ele vai compilando e já vai fazendo o download. Quero que vocês façam isso aí, tá? Então, beleza. E aqui no próximo módulo nós vamos usar um SLF4J, que é uma dependência dele. Nesse caso aqui, ele já baixou. Deixa eu só verificar aqui se ele já colocou para nós. Não colocou, tá vendo? SLF4J não colocou. Então nós vamos colocar. Isso aqui não tem nada a ver com o Hibernate, é uma dependência dele, não tem nada a ver assim, não faz parte do projeto Hibernate. Tanto é que faz parte de outro grupo, ó. Olha o grupo que é outro site, outro projeto, não tem nada a ver com o Hibernate. Mas ele é um projeto genérico que serve para o Hibernate utilizou ele. Então, com certeza, esse módulo oferece uma solução que o Hibernate achou interessante e falou, opa, eu não vou fazer isso, porque eu já tenho um cara que faz isso, e eu vou só utilizar ele. Entendeu? Então a gente coloca o SLF4J. Depois nós vamos entender essas questões aí. Mas eu já adianto para vocês que está relacionado a um framework de log, né? Ou seja, uma biblioteca de log que o Hibernate utiliza. O Hibernate vai imprimir os seus logs, né, o que está acontecendo com ele, então ele já utiliza um mecanismo para gerenciar esses logs. Então, ao invés dele implementar esses logs na mão, ele já utilizou uma biblioteca SLF4J, ok? Então, nós vamos colocar ali. Então, org.slf4j. Então fica assim, outra dependência, pode copiar isso aqui, né? Aí fica assim, ó. Aqui não precisa colocar como chave, porque é uma coisa que nem vai ser utilizado várias vezes, só uma vez. A gente compensa colocar como uma propriedade lá em cima aquilo que vai se repetir. Aquilo que não vai se repetir não compensa colocar como propriedade. Entendeu? Então aqui a gente põe direto, ó, org, né, ponto slf4j, certo? E qual que é o projeto? É o mesmo slf4j traço log4j 12. Então fica assim, ó, slf4j traço o if, entendeu? slf4j 12. Opa, log4j 12. Log4j 12. Tá? E aqui é a versão, né, que foi colocada aqui 1.7.5. Aqui sinceramente não compensa. Então põe aqui, ó, 1.7.5, porque a não ser que a gente queira criar um padrão, fala, não, todas as minhas versões eu vou centralizar aqui em cima. Então agora vale a pena. Então vale a pena. Então eu venho aqui e crio uma chave para aquela versão. Então fica slf4j.version. Mesma coisa. Aí eu venho aqui e coloco, né, 1.7.5. Então fica 1.7.5 e ali embaixo a gente chama a chave, né? Mesma ideia, slf4j.version, ok? Vamos lá, façam até aqui. Vamos continuando aqui. Que legal, né? Tem tudo menos do que eu estou procurando. Pronto, aqui, ó. Então agora o que nós vamos fazer? Depois que a gente criou a estrutura Maven e tal certinho, vamos criar uma classe, a primeira classe de entidade nossa, para a gente fazer um teste, certo? Nós vamos começar estudando a parte de persistência, do Hibernate, tá? Então, para isso, certifique-se de que vocês já têm instalado o Postgres na máquina de vocês. Tá? Tem que ter o Postgres, por quê? Porque o Postgres ele vai ser o nosso banco de dados, nosso sistema gestor de banco de dados. Então, tudo que a gente for criar em Hibernate vai refletir no banco de dados. Então, primeiro nós temos que ter o banco de dados, certo? Então, nós vamos criar aqui, abrindo aqui o pgadmin,
lembra do PGAdmin? Que é aquela ferramenta que permite a gente manipular aí o nosso post, gerenciar o nosso post. Tá? Então, abrindo o banco de dados, todos estão com o banco de dados instalado na máquina certinho? Pronto. Agora nós vamos criar o banco de dados, né? Então, vai estar localhost aqui de vocês, né? Eu pus high-tech host aqui no meu, mas o de vocês vai estar localhost, tá? Aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir aqui o seu localhost, né? Vocês cria. Aí em databases vão criar um banco de dados, new database, só isso que a gente vai fazer. Não vamos criar tabela nem nada, só o banco. Ah, mas e como vai fazer? Não, o Hibernate vai criar para nós a tabela. A gente vai criar só as classes e aí ele vai se conectar com o banco e vai construir as tabelas de acordo com as classes. Já começa por aí, né, a facilidade do framework, tá? No Web 1, no Web Fundamentos, a gente fazia o quê? A gente ia lá, criava a tabela, manipulava o banco, tudo. Depois a gente ia lá na classe Java, construía tudo na classe Java. Aqui não, a gente vai construir tudo no Java. E o Hibernate vai se encarregar de gerenciar o banco, construir tabelas no banco de dados. Ou seja, se eu construo uma classe cliente, o Hibernate constrói uma tabela cliente. Se eu construo uma classe usuário, o Hibernate constrói uma tabela usuário. E assim sucessivamente. Entenderam? Ele vai fazer isso. Nosso papel aqui é criar um banco. Clico direito aqui, New Database. Só isso aqui. Vamos chamar esse banco de CJWeb3. O nome do banco. Põe assim, ó, DB, ó, Database. CJWeb3 Database, DB. Aqui tem outras abinhas, né? O TF8, tá? A codificação dele. Variáveis, não precisa mexer em mais nada. Só isso aqui mesmo. CJWeb3, ok. A gente começar, já tá bom isso aqui. Aí, CJWeb3. Aqui tá aqui o banquinho, tranquilo, sem nada dentro, em branco. Entenderam? Então, o que nós vamos fazer agora? Uma vez que já está criado, né, o nosso banco de dados, nós vamos começar a criar agora as nossas classes de persistência, tá? Então, aqui no projeto até está assim, a criação de um pacote com.htcursos.model, né? E eu vou acrescentar mais um aqui, ó, .model, .entity. Porque model é todo aquele negócio, né? As minhas classes de negócio, né? Minhas classes de serviço, o motor do programa, a central do programa. Então nós vamos fazer assim, ó, vamos criar um pacote aqui dentro do source, new package, tá vendo? Então aqui no pacote a gente põe assim, ó, com.htcursos.model. Vamos pôr assim, ó, entities, entity, no singular mesmo, entity. Já vou voltar lá. E aqui, finish. Ó, então de novo, src main, clico direito, new, né? Pacote. É o Java, né? Isso, no Java, tudo aqui, ó. src main Java. Isso, new. Lá, pacote. Aí você coloca lá com.htcursos.model.entity. Certo? Enfim, então ele criou essa estrutura de pacote aqui, ó. Entity, por quê? Entidade. Uma classe de entidade é aquela classe que representa uma tabela no banco. É uma classe, exatamente. Aquela classe, os objetos dela vão ser persistidos no banco de dados. Então a gente vem aqui e cria uma classe, new class, olha só, new class aqui dentro, tá vendo? New class, dentro do pacote, ó. Eu nem precisaria fazer esses dois processos. Primeiro pacote, depois uma classe. Eu poderia já falar um new class e já ali mesmo, já construir o pacote. Mas eu vou ensinar os dois caminhos, recapitulando. Então vamos lá, em cima do pacote agora. New class usuário, U maiúsculo, tá? Seguindo aquela regrinha. Olha só o pacote aqui, ó. Pacote, entity, usuário e finish. Pronto. Uma tabela de usuários, né? Porque a gente vai ter que autenticar no sistema depois, vamos? Então eu vou fazer uma tabela de usuários. Então aqui a gente vai começar agora a escrever as propriedades desse usuário, né? Esse usuário vai ter um ID, que é um código,
né? Uma chave primária dele. Aqui está como long, vamos colocar long também, só para não ser chato, long. Então, string, nome, e-mail e senha. String, nome, e-mail e senha. E senha. Certo? Agora, ufa, até que enfim comecei a escrever uma classe, né? No final da aula vou começar a escrever uma classe, mas fica tranquilo. Aqui pra frente a gente vai escrever bastante classe ainda. Tá? Vamos mandar exibir as linhas aqui, né? O nosso segredinho aqui, ó, source, generate gets and setters, para ele gerar os métodos encapsuladores, select all, ok, isso aqui vocês já devem estar acostumados. Ixi, eu coloquei no meio das propriedades aqui, bagunçou, tudo bem, mas é só levar as propriedades para cima aqui, ó. E aí tá bonitinho, Ctrl Shift F para organizar o código, né? Claro que como vocês estão fazendo os exercícios, essas coisas já estão mexendo, né? Beleza? Então, o que eu fiz aqui foi criar uma classe, definir 4 propriedades privadas e criar os seus métodos gets and setters. Ok? Até aqui não tem nenhuma novidade. É o que a gente já mexe, já sabe fazer. Tá? Depois. Mas é isso aí, esse é o caminho. Agora nós vamos fazer. Agora nós vamos começar a configurar essa classe. Nós vamos dizer que essa classe ela faz parte do Hibernate. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma @entity. Opa, ele veio de outro lugar, peraí. Entity do Java Persistência, olha só. Perceba, pessoal, tem 2 entities, tá vendo? Um que é do org aqui, do Hibernate, e o outro que é do Persistência. Então, quando você digitar entity, contra espaço, pegue do Persistência. Tá? Nós vamos explicando aos poucos o porquê disso. Tá? A gente está entendendo aqui. No primeiro momento é que esse cara aqui ele é mais genérico. Ele segue um padrão JPA. Nós vamos explicar depois o que vem a ser JPA. Tá? No ID, nós vamos colocar assim, ó, @ID. Esse pessoal, @entity, @ID é uma anotação. Então, o que o framework faz? Um framework é um mecanismo automático que vai entrar dentro dessa classe e vai ler essas anotações. Pensa assim, é uma sinalização que você está dando para o framework. O framework Hibernate ele vai entrar dentro dessa classe usuário e vai entender, opa, isso aqui é uma entity, isso aqui é para eu gerenciar. Opa, isso aqui é um ID, essa propriedade aqui, ID, é uma chave primária, é um campo-chave lá na tabela. Então nós estamos passando informações para o framework, como que ele tem que interpretar essa classe e como que ele tem que interpretar esses campos. Não tem como o framework adivinhar que o usuário vai existir no banco de dados. Então o @entity, você diz para ele isso. Ó, Hibernate, essa classe aqui, o usuário, ela vai existir no banco, é uma classe de persistência. Ah, beleza. Esse @entity que avisa para ele. Esse campo ID, ele vai ser considerado uma chave primária no banco. Lembra a chave primária? Opa, beleza. Então o Hibernate agora já sabe que o ID é a chave primária. Esse campo nome, e-mail e senha, eles são campos normais, eles não são especiais. O ID, por exemplo, é um campo especial. Né? Eu poderia dizer mais detalhes aqui sobre esses campos, mas se eu não coloco nada, o Hibernate entende que isso aqui é um campo, esse é um campo, esse é um campo, esse é um campo. Ele entende isso. São 4 colunas do banco de dados, naquela tabela usuário que ele vai criar. O Hibernate vai criar uma tabela usuário e 4 colunas. Tá? O que é string aqui vira character varying ou varchar no banco. Tá? Beleza. E eu tenho que dizer para ele uma regrinha para ele criar sequence no banco de dados. Então eu venho aqui e coloco assim, ó, generated value. Qual que é? Sequence generator. Tá vendo? Vou dizer o seguinte, para esse ID nós vamos gerar uma sequência no banco, né? Que é uma função que gera, que armazena um número sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, ou seja, quando você cria uma tabela no banco de dados e define que ela é uma chave primária, auto-incremento, automaticamente, e sequencial, serial, ele cria um mecanismo para gerar chaves, né? Ou seja, ele vai garantir que esse sequence generator garante que nesse cara aqui, ó, nesse campo ID, vai ter 1, depois vai ter 2, vai ter 3, depois vai ter 4, 5, 6, um número sequencial em série.
Tá? Então, como que eu quero que o Hibernate construa essa sequence no banco? Eu quero que ele chame ele de sec de sequence usuário. Então, o Hibernate vai construir no banco de dados uma sequence chamada secusu, certo? E aqui eu vou colocar o seguinte, o valor inicial dele vai ser 1. Ou seja, Hibernate construa para mim no banco uma sequence, um gerador de sequência automática que comece com 1, ok? Beleza. E aqui, sim, eu coloco o generated value, que é uma outra notação, tá? Onde eu digo o seguinte, eu digo que quem vai gerar esse ID é a minha sec usu. Aqui eu vinculo, eu digo que esse cara aqui, esse ID, vai ser gerado por essa sequence que nós acabamos de criar, utilizando uma estratégia chamada, aqui tem um auto, que ele vai identificar no banco de dados qual que é a melhor estratégia para gerar a sequência. Existem várias estratégias para se gerar a sequência. Tá? E o Hibernate vai identificar qual que é a melhor estratégia para aquele banco para gerar essa sequência. Então, essas 3 anotações são necessárias para dizer para o Hibernate, aqui nós temos um campo-chave e que ele tem um gerador de sequência, tá? E que você vai estar construindo essa chave no banco de dados, que o nome dela vai chamar secusu. Traduzindo em palavras mais simples, quando eu der um new usuário, esse usuário não vai ter ID. O Hibernate vai lá no banco, executa essa sequence, gera um ID e coloca dentro dessa instância. Agora essa instância vai ter, esse primeiro usuário vai ter o ID 1. Aí eu vou dar outro new usuário. Aí a gente vai no banco, executa a sequence de novo, vê que agora o ID é 2, pega esse número 2 e coloca dentro da instância. Opa, agora a minha instância está com o ID 2. Eu vou dar outro new usuário, a Hibernate vai lá na sequence do banco, executa a sequence, pega o ID e coloca dentro da minha nova instância. Então quer dizer que os meus objetos, toda vez que eu vou instanciar um objeto que vai ser persistido, o Hibernate coloca um ID dentro dele, gerando automaticamente antes de executar no banco, antes de dar um insert no banco de dados. Tá? Então, toda vez que eu instanciar um objeto com o objetivo de salvar ele, de persistir no banco, o Hibernate vai executar a sequence para obter esse número para nós. É isso que ele quer dizer. Tá? Vocês lembram o que é sequence? Por exemplo, eu vou pegar um banco qualquer só para lembrar o que é uma sequence. Vou pegar um programa aqui, tá? Um programa de recursos humanos aqui. Vamos lá. Então eu venho aqui, só para teste. Vou pegar uma tabela qualquer aqui, função, certo? Tem um ID aqui, ó. ID, por exemplo. Aqui, ó, função. Se eu vier aqui em propriedades dela, eu venho nas minhas colunas. O meu ID, ele é a minha chave primária. Esse cara aqui. Mas olha só, função. Mas quem é que vai gerar essa chave? Se eu clicar com o direito nesse ID, em propriedades, e mostrar aqui, ó, aí não está mostrando aqui qual que é o valor padrão. Mas olha só, a sequence, sec function, ou seja, é uma, como vamos dizer assim, uma estrutura, tá? É uma estrutura que serve para armazenar um número sequencial. No caso, ó, o máximo que esse número pode chegar é esse. Ele começa com 9 nesse caso, start 9, é o cache dele, é o valor atual dele. Hoje ele está com 9. Se eu tentar inserir um outro registro ali dentro, ele vai ser número 10. Se eu tentar inserir o outro registro, vai ser 11. Outro vai ser 12. E assim sucessivamente. Tá? Então a sequence é esse gerador, tá? Esse registro que gera esse número sequencial. Tá? Então é uma estrutura. Okay? Uma estrutura interna que gera isso aí pra gente. Então beleza. Aqui tem outras anotações, ó, column. A gente até poderia usar ela agora, mas não é necessário. Esse @column é para dizer que nome é uma column, mas se você não colocar ele já é uma column. Só serviria para a gente colocar alguns atributos. Então, no Hibernate existem anotações, certo? Que tem atributos. Por exemplo, esse ID ele não tem atributos, ó. Ele está vazio, ó, não tem atributos. Agora, o Sequence Generator, ele já tem um atributo chamado name e um atributo chamado initial value. Já o Generated Value tem um atributo chamado generator e um atributo chamado strategy. Então, as anotações, elas servem para passar informações para o framework, como que ele vai trabalhar dentro daquela classe,
E elas são configuráveis por meio desses atributos, que são chave e valor separado por vírgula. Não importa a ordem, eu poderia pôr name primeiro, initial value primeiro, não importa qual que é a ordem. O importante é definir aquele atributo, chave e valor. Tá? Beleza. No caso aqui, nome, eu só valeria colocar aqui, por exemplo, column, onde eu estou dizendo que ele é um column. Tá? Aí nesse caso, eu tenho um outro atributo aqui, ó, chamado name. Por exemplo, aqui na classe ele vai se chamar nome, mas lá no banco de dados, por exemplo, ele seria assim, ó, nome usu, por exemplo. Quer dizer que lá no banco de dados, o nome dele vai ser diferente do nome da classe. Mas aí, os dois vão estar mapeados. Então o nome disso é mapeamento. Tá? Ah, a minha tabela, não precisa colocar não, tá pessoal? Só para mostrar para vocês. Ah, a minha classe chama o usuário aqui, mas lá no banco de dados eu quero dar outro nome para ela. Então eu faço outra anotação aqui, com o atributo name, onde eu coloco assim, ó, por exemplo, tabela usuário, por exemplo. Mudou. Lá no banco de dados o Hibernate vai chamar ela de tabela usuário. Todo o SQL que o Hibernate vai montar vai ser em cima de tabela usuário. Então isso aqui nós chamamos de mapeamento. Quando a gente começa a dizer quem é aqui na classe e como que ele é chamado lá no banco. Se a gente não especifica isso aqui, ó, não especifica, então ele vai manter a mesma ideia. Bom, se aquele é usuário, lá também vai ser usuário. Se você não especifica isso aqui, bom, se aquele é nome, lá ele vai ser nome também. Então, mas tem o framework tem um mecanismo de você estar dizendo, estar diferenciando, fazendo esse mapeamento que a gente fala. Isso se chama mapeamento. Tá? Ctrl Shift O para corrigir importação. Ctrl Shift O. Tá bom? Então, beleza. Até aqui fizeram? Na próxima aula a gente continua fazendo parte de... Vamos começar a salvar isso aí no banco, montar as classes internas, tudo certinho, tá? Então eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, pode falar agora. O meu não fez essas importações do... Não fez importação? Anotações aí com arroba. Não fez as importações com arroba? Nem dizer tá. o que... Então olha só, a dúvida do colega é a seguinte, ele não fez as importações, certo? Então quer dizer que essas anotações, elas estão dentro de alguns arquivos das bibliotecas que nós chamamos. Então quando você coloca uma classe, quando você quer fazer uso de uma classe, porque por exemplo, uma anotação, ela é uma interface, que fala, uma interface. Então, se você não está conseguindo acessar ela, vamos verificar dentro de qual biblioteca que ela existe. Por exemplo, ela existe aqui, ó, por exemplo, olha só, eu dei um Ctrl Shift T, olha só, ela está aqui dentro, por exemplo, dentro do nosso Hibernate Core 4.2.6, ela está lá, por exemplo, essa aqui. Só que essa aqui é do org Hibernate. Vamos ver do persistência. Olha aqui, do persistência, ó, Java X persistente. Tá com a arrobinha, ó, anotação. Aonde que ela tá? Tá dentro desse Hibernate JPA 2.0 API 1.0.0 final jar. Se esse cara aqui não foi baixado, essa dependência não foi baixada, então nós não vamos conseguir acessar essa anotação, esse azinho de anotação, chamado entity do pacote Java X. Então quer dizer que eu dei um Ctrl Shift T, tá? Só para procurar aqui, ó, onde que ele tá? Ctrl Shift T. Aí. Onde que ele tá? Ele achou vários, mas o que nós estamos falando é desse carinha aqui, ó. O arrobinho na frente quer dizer anotação. E o pacote é Java X. E aqui embaixo ele mostra onde que ele tá. Tá? Então quer dizer que no seu projeto não existe esse cara aqui, ó. Esse Hibernate, ó. Cadê? JPA 2 API. Não tem essa dependência aqui, ó. Se você abrir aqui, ó, Maven Dependências, ó, quer dizer que ele não está aqui. Então, respondendo a dúvida do colega ali, do Adriano. Olha só, então ele não está aqui. Perdão, cadê esse aqui? Se ele não está aqui, o que aconteceu? Ocorreu um erro na hora de compilar o Maven. Ou o nosso POM está com algum problema, está com algum erro, ou o nosso Maven não está compilado, não tá certo. Então, alguma coisa aconteceu aqui no POM, que ele não baixou a dependência. Verifica se esse arquivo está salvo. Porque às vezes ele está assim, ó. Verifique se ele está assim, ó. Salva ele. Quando você salva, ele já começa a compilar. Se não deu certo, faz o seguinte, olha só. A dica que eu dou. Clico direito no projeto, tá vendo? Vem aqui, Maven, e faz isso aqui, ó. Update Projects. Certifique de que ele não dá. E ok. Certifique que seu POM não está com nenhum xizinho aqui vermelhinho, não tem nenhum erro. Porque se tiver,
ele não vai funcionar. Faz o update para ele carregar. Ficou vermelho ali na pasta. CJ Live. Não, mas aí tem que ver onde, você tem que procurar lá dentro se tem alguma coisa que está, você está dizendo que aqui está vermelho no seu, né? No seu, então, aí você tem que ir procurando dentro dos seus pacotes aonde que está o problema. Você pode vir aqui, ó Window, quem está com problema no projeto, pode vir aqui, ó, Window, Show View, né? Aí, Problems. Aí, Problemas é ok, e aí vai mostrar uma lista de warnings e de problemas do seu projeto, tá? Mas é isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Configuração do banco, essas coisas, Não, só cria o banco, que aí depois nós vamos ligar o projeto com o banco, o Hibernate vai administrar o banco, tá? Essa parte. Beleza? Até a próxima aula, meus amigos.